Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, meu povo, Shiryu aqui. Como é que vocês estão? E hoje eu vou fazer aqui uma espécie de tier list dos melhores mechas em cada categoria, tá ligado? Eu não vou muito explicar o porquê cada um tá aqui, vou dar só um apanhado geral, tá ligado? Mas foi uma dica aí de vídeo do Gabriel, salve Gabriel, inscrito aqui do canal, ele que tinha dado ideia de fazer esse vídeo, eu achei super sensacional. Então, curta a partida, inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha, é super importante pra gente aumentar a comunidade do Super Mecha. Então, conto com vocês, cara. Pega um vídeo meu de gameplay, de algum vídeo, não precisa nem ser meu, de qualquer pessoa, tá ligado? E manda assim, pá, e vai compartilhando e, porra, fala assim, pô, esse mecha aqui, hein, é a tua cara, joga esse jogo. Então vambora, se você é novo aqui também, muito bem-vindo. Tem vídeos de guias de como jogar com todos os mechas, tier list também, guias, para você não se sentir perdido e já começar no jogo mandando brasa, tá? Então vamos lá. Mechas Burst são mechas que causam muita explosão de dano de uma vez só, tá ligado? Eu escolhi o Snow porque o Snow ele não é o que tem a maior explosão de dano de uma vez. É o Jojo com Core 2, se eu não me engano ele causa 1600, 1800 de dano de uma vez. Ele consegue causar esse dano em todo mundo que tá perto dele, tá ligado? Então tipo, é muita coisa, mas ele toma dano nele mesmo também, tá ligado? Ele toma acho que é 1200 de dano que ele toma quando ele faz isso. Mas eu decidi botar o Snow aqui porque ele causa um tiro da arma dele de sniper, se eu não me engano é 1600 que ele dá, 1600 não, falei merda. O tiro de sniper que ele dá 760, se eu não me engano. Um Core 2 ele causa acho que é 1010 ou 9, quase 1000 de dano. Causa dano pra caralho. Mas assim, o Snow, em comparação com outros mechas Burst que tem no jogo, ele consegue acertar. Ele consegue encaixar muito dano, muito rápido, sem necessitar de muita firula, tá ligado? Você tá lá e bom, atirou, tá ligado? O Gabriel também causa muito dano explosivo de uma vez, mas com o Gabriel a gente precisa carregar o canhão dele, tá com core pra fazer isso. O Snow não, o Snow ele vai lá e dá tiro, bum, bum, bum. Se tiver com core melhor ainda, tá ligado? Tipo assim, quase todos os mechas do jogo ele consegue destruir com os 4 tiros, 4, 5 tiros. Se ele estiver com Core 2, ele consegue tipo, matar com 3, 4 tiros, tá ligado? Então ele causa muito dano rápido, o DPS dele é alto também, então é muito bom. Ele causa muito dano sem muitos pós e contras, vamos dizer assim. Melhor tanque, Heavy de Armor. Doomlight já tem muita vida, tem 4k e Brawl de vida, com o shield dele, que tem mais ou menos 2k de resistência, 1500 por aí, ele vai ficar com 6k de vida, 5500 mais ou menos, tá ligado? Então tipo, isso é muita vida pra conseguir matar o Doomlight tipo, de uma vez, tá ligado? Então é que tanca muito bem. O Boreas ele também tanca muito bem, mas se for comparar, o Boreas vai ficar com uma menor vida máxima, tá ligado? Então ele vai tancar menos. E é isso. O Doomlight causa muito dano, tanca muito. Daí por causa disso só é lento, né? Mechas de assalto. Mechas de assalto são mechas que vão entrar e sair rápido de luta, tá ligado? Vão entrar, causar o dano que tem que causar e sair, tá ligado? Pra recuperar o shield, depois entra de novo na luta, causa o dano. Eu não sei qual é o melhor, na minha opinião. O Boreas, né? Norfen ou o Ranger. Os dois fazem isso muito bem, da sua maneira diferente, mas os dois bem. O Boreas vai entrar na luta com shield, usando o dash dele, né? Vai receber muito dano, vai conseguir tancar, depois volta para recuperar o shield, depois volta para a luta rápido e ele vai ficar nessa, tá ligado? Que o shield dele hoje em dia também tá regenerando bem rápido, ele tá tancando bastante bem. Ele não consegue fazer esse trabalho de uma maneira mais saudável, de entrar rápido, causar dano e voltar. O Ranger é a mesma coisa, mas ele vai ficar entrando e saindo do modo carro, usando o dash para bater no cara, ou senão também para recuar. Aí ele recupera o shield, vamos dizer assim, natural do mecha, né? E vai ficar nessa. Então são dois mechas muito bons, cada um acho que desempenha o papel da sua maneira, as suas características, mas os dois desempenham muito bem. O Pulsar também, ele causa muito dano, ele não para de bater, fica alternando, né, de uma forma e a outra. Consegue causar bastante dano de forma real contínua, porque se você souber sair e mudar de forma com pulsar, você realmente nunca para de bater. Você vai estar sempre batendo com pulsar. E é interessante que, como no modo canhão dele, mesmo se o cara estiver, vamos dizer assim, escondido atrás de uma parede, dentro de uma casa e tudo mais, a gente consegue
acertar com tiro de canhão, porque o tiro de canhão causa uma explosão, né? Então é bem interessante isso aqui. Eu pensei em deixar o Caramelo aqui com ele, mas o Caramelo ele demora muito para mudar de forma, o tiro dele é lento, dá muito para mandar predict, né, para fugir do tiro dele. Então ele realmente não para de bater, não para. O Caramelo ainda tem tipo assim alguns segundos ali ou milissegundos que ele deixa de bater. Campeão pulsar da categoria Sniper, Gabriel. Gabriel também causa muito dano, né? Mas deixei ele aqui no negócio de Sniper, na categoria de Sniper, porque ele consegue chegar em High Ground com muita facilidade. Consegue fugir, flanquear, se posicionar muito bem, muito melhor do que qualquer outro Sniper que tem no jogo, de uma maneira muito fácil. Então, você bem posicionado com o Sniper é muito bom, porque você consegue ver todos os inimigos que estão em volta, você consegue ter espaço para bater livre, ver a posição do inimigo, ajudar o squad, sabe? Isso é muito bom pro Gabriel. Então, questão de bom posicionamento e bastante dano, Gabriel aí, o melhor Sniper. O Reach and Run provavelmente criaram essa categoria só para colocar o Skye, porque a máxima do Skye é isso, ele tá sempre em movimento, tá sempre batendo, correndo, usando Haunt para se curar. Com essa arma primária dele ali, ele consegue ver onde está o inimigo, né, escondido. É muito bom. Para jogar bem com o Skye, eu já até falei isso em outros reviews, né? Com todo mecha a gente precisa se movimentar, né? Mas com Skye é fundamental. Sempre batendo, correndo, flanqueando, tentar sempre se manter numa distância que você consegue bater no cara e também fugir do cara, tá ligado? Então trabalhar com ele ali a média distância é super importante, porque ele causa bastante dano na arma primária, não é muito, mas é bastante, mas ele tá sempre se movimentando para acertar o cara e acertar um round. E como ele não tem muita vida e não tem muito shield, ele precisa encaixar bons rounds para se manter em batalha e tá sempre ali, ó, batendo e correndo e se movimentando. Alvorada, essa categoria não tem suporte, não existe, eu meio que inventei para isso, e eu acho que o jogo carece de mechas de suporte. Antigamente o Skye tinha a mecânica que o round dele curava os aliados que estavam próximos, mas foi removido e agora ele não faz mais isso. Então poderia até encaixar ele aqui na categoria suporte, né? Mas ele não faz mais isso. A Alvorada ela dá muito shield, tá ligado? Usando os módulos certos. Ela aumenta a velocidade de movimento de quem ganha o shield e aumenta também o fire rate de quem ganha o shield. Então, mecha muito bom, que tem uma sinergia muito boa com o Rikeni, com o Michael e com o trio também. Com outros mechas também, tá ligado? Mas, na minha opinião, esses são os melhores. Ela tem sinergia, tá ligado? O mecha que tá dando menos dano depois das últimas atualizações, mas está dando também mais shield. Mecha muito bom e eu espero que a NetEase construa mais mechas de suporte no jogo, tá ligado? Voador. O Rikeni é o melhor, não tem muito o que falar. Ele, na mão de quem sabe jogar isso daqui, tem basicamente combustível infinito. Ele tá sempre se movimentando, batendo, é um mecha muito chato de se lidar contra. Andromeda e Moonrabbit também voam, mas eu diria que se a gente fosse colocar aqui o fator trampolim, eu diria que acho que a Andromeda é até melhor que o Rikeni. E com trampolim, a Andromeda é muito chato, ela vai conseguir recuperar shield com muito mais facilidade. E então, sei lá, se a gente for acrescentar aqui o fator trampolim, eu real não sei qual seria o melhor mecha voador. Talvez a Andromeda seria real a melhor, mas sem trampolim, de fato, o Rikeni melhor. Assassino são mechas que eu considero que é uma mistura ali de assalto e burst. São mechas que vão entrar rápido numa luta, causar muito dano, matar o alvo que ele quer matar e recuar. Ligado? E o Michael ele faz isso muito bem. O Tempest ele também faz isso, mas ele fazia isso melhor quando ele lançou, tá ligado? Mas o Michael sempre foi muito bom nesse quesito, de causar muito dano, sair da luta e receber pouco dano ou nenhum dano enquanto faz essas movimentações, tá ligado? Quem sabe realmente joga com o Michael. Bem chato, que ele causa uma explosão de dano e vai embora. Te matei e saí correndo, pau no cu de quem tá lendo. É isso. Counters. São mechas que são feitos para counterar outros mechas, tá ligado? O Akasha aqui na minha tier list. Na minha tier list geral de todos os mechas, ele tá A+, e o Skye tá na D,
mas os dois acho que são excelentes counters, cada um ali com a sua, assim, suas características. O Sky, ele é muito melhor para counterar mechas voadores, ou que tem mecânicas de voo, tá ligado? Tipo Hot Steel, por exemplo, ou Doom Light. O próprio Rikeni e Michael, dependendo da situação, ele consegue counterar bem esses mechas. Mas o Akashiki, você tendo uma boa noção de jogo, você consegue counterar qualquer mecha do jogo, basicamente. Acho que o único mecha que o Akashiki não consegue counterar, ou tem mais dificuldade de counterar, é o Arthur, tá ligado? O Arthur meio que é o counter do counter. Mas o Akashiki a gente consegue counterar basicamente todos os mechas se a gente saber usar as coisas dele na hora certa. Por exemplo, teve uma vez que eu tava batendo um X1 com o Firestar. Eu acho que esse X1 tá até aqui no canal. Quem quiser me lembra aí nos comentários que eu boto aí pra vocês verem. O Firestar veio em cima de mim usar o dash, né? O rush dele. E na hora que eu vi que ele tava se aproximando usando o rush, eu usei o dash. Não tomei dano nenhum do dash e cancelei o dash do inimigo, tá ligado? Basicamente o cara ele me deu de bandeja pra acertar todo o dano nele. Então o Akashiki, ele sabendo assim usar na hora certa é muito perigoso. Mas assim, o mecha é difícil também de encaixar. A gente precisa ter muita noção de jogo, sabe? Tipo assim, ter noção de jogar com ele e de outros mechas, tá ligado? Para saber a hora certa de usar tudo. Essa aqui é minha tier list geral. Espero que vocês tenham curtido. Bom carnaval aí pra vocês. Se vocês tem opiniões diferentes, fala assim, eu acho que o mecha tal deveria estar aqui, o mecha tal deveria estar ali, eu substituí esse por esse, deixa aí. Tem uma tier list geral, né, que eu considero os melhores mechas do jogo. O Firestar, por exemplo, eu considero hoje em dia o melhor mecha do jogo. Firestar, Caramelo, Pulsar, Venturus, na minha opinião, são os melhores mechas do jogo. Mas, basicamente, nenhum deles estão aqui na minha tier list, só o Pulsar, tá ligado? Então, tipo assim, esse aqui é só o melhor mecha de cada categoria. Se você quiser saber se tem o melhor mecha no geral, vai lá ver. Porque tem alguns mechas aqui, por exemplo, o Snow, ele não é continuous, mas ele tem muitas características de burst e sniper e continuous, porque se você saber jogar com ele, ele simplesmente não para de bater, por exemplo, tá ligado? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer comentário e opinião diferente, deixem nos comentários. Beijos, bom carnaval. Bebam com cautela e usem camisinha.